crônica, e eu não sei, assim, eu entendo por que isso acontece, né, que às vezes os médicos, estudantes, eles acabam tomando os sintomas pelas definições da coisa, perfeito? Então, eu não sei por que lá na frente, médicos acabam esquecendo que icterícia, por exemplo, é apenas um dado clínico, tá certo? É um sinal clínico, a icterícia. E ela não necessariamente é uma tradução perfeita para hepatite. Por que eu estou fazendo essa distinção e eu estou chamando a atenção de vocês logo no primeiro momento dessa aula para isso? Porque essa confusão, ela se faz de forma tão permanente na cabeça da gente, que para muitos, icterícia, às vezes, se transforma num sinônimo de hepatite, e o que é pior de tudo, as pessoas começam a entender que para ter hepatite é necessário ter icterícia. Então, vamos deixar de maneira bem clara aqui que icterícia é um dado clínico, ou seja, é um sinal clínico, certo? E a hepatite é um conceito bem específico. Às vezes você tem, no mesmo paciente, você obviamente tem um contexto de hepatite que cursa com icterícias, mas eu não quero que vocês façam essa associação, porque ela não é uma associação precisa. A grande parte dos pacientes de hepatite crônicas, por exemplo, que nós vamos ver na vida, são pacientes que não se apresentam com icterícia, perfeito? E às vezes isso aí acaba causando uma certa confusão na cabeça do paciente e para o horror dos horrores na cabeça de alguns clínicos, perfeito? Então, de forma bastante prática, o que nós vamos entender como hepatite, né? Esse processo inflamatório que acomete de maneira, e aqui está o ponto importante, acomete de maneira difusa o parênquima hepático, perfeito? Esse conceito de parênquima é uma coisa que vocês devem revisitar, porque quando nós chamamos pelo termo parênquima, nós estamos falando exatamente a parte do tecido que é funcional, perfeito? Então, é um processo inflamatório de hepatócitos quase que exclusivamente, e que aqui é o detalhe, que nós vamos chamar de hepatite qualquer processo inflamatório que acometa o parênquima, e o que vai ser aguda, o que vai ser crônica, é uma arbitrariedade que é temporal, perfeito? Não tem nada exatamente, a não ser os contextos de cirrose ou de fibrotização num processo mais prolongado, que dão contorno de cronicidade. Mas do ponto de vista conceitual, o que é agudo, o que é crônica, a primeiro momento, é um conceito puramente temporal, sendo encaixado como hepatite aguda, tudo aquilo que é inferior a 6 meses, e hepatite crônica, a tudo aquilo que é classificado, ou seja, que tem duração acima de 6 meses, tá certo? Isso aqui é importante, esse conceito é importante, especialmente quando nós estamos falando de hepatites virais causadas por vírus que costumam fazer cronificação, infecções cronificadas. E aqui eu chamo de atenção de vocês que existem dois conceitos muito sutis que a gente precisa apreender logo no primeiro momento, que é a condição de ser portador crônico de uma hepatite e apresentar hepatopatia crônica por um determinado vírus, tá certo? Vamos tentar deixar esse conceito um pouquinho mais claro com o decorrer da aula, e nesse primeiro momento eu quero só que vocês já deixem na cabeça que tudo aquilo que for abaixo de 6 meses, nós vamos entender isso como um contexto de cronicidade, e tudo aquilo que estiver acima dos 6 meses, nós vamos entender como uma condição crônica, uma hepatite crônica. Perfeito? Bom, e aí, como nós estamos falando de hepatites agudas especificamente, nós estamos dividindo o mundo em dois aqui, né? Existe uma grande quantidade de afecções clínicas que podem cursar com quadros de hepatite aguda, não infecciosas, e aí vocês têm toda a clínica médica para poder fazer esse conceito, essa diferenciação clínica. Do ponto de vista infeccioso, nós temos alguns quadros bacterianos que podem cursar com hepatite, nós podemos ter protozoários, eumíticos, e é claro, quando nós estamos falando classicamente das infecções, das hepatites agudas, nós estamos dando enfoque principal naquelas que são causadas por vírus, perfeito? Então, essa tradução, clinicamente, ela é perfeita, porque grande parte das infecções, das hepatites agudas, elas são majoritariamente causadas por questões virais, perfeito? E aqui, uma coisa que é importante, nós temos uma grande quantidade de vírus que fazem ciclo hepático e que podem, num curso da sua replicação, fazer um curso de hepatite aguda, perfeito? Nós temos uma grande variedade de vírus que fazem isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de um vírus que nem está aqui. Acho que vocês tiverem a curiosidade de perceber a evolução clínica dele, ou seja, o cortejo clínico de sua replicação, ele cursa com uma hepatite aguda transitória.
Por exemplo, dengue faz uma hepatite aguda transitória. Os vírus do complexo herpes, eles fazem, por exemplo, um ciclo hepático. Se você tiver curiosidade de pegar e fazer uma transaminase de um paciente pega um vírus herpes, por exemplo, você vai ver que esse paciente ele cursa com uma hepatite em curso, uma hepatite de permeio. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, varicela. É óbvio que eu não estou dizendo para vocês saírem pedindo transaminase para paciente com varicela. Mas se você tiver curiosidade de fazer uma bioquímica desse paciente com varicela, aí você percebe que o vírus tem um ciclo hepático e ele cursa com o aumento das transaminases, que é o reflexo laboratorial de uma agressão aguda do hepatócito. E sabe por que é importante nós sabermos disso? Para que a gente não cometa a tolice, como a gente vê por aí, de pacientes que, por exemplo, que eu já vi com varicela e que o clínico, sabe-se lá por quê, resolve pedir uma bioquímica e acaba flagrando esse ciclo hepático, percebendo que o vírus ele causa uma alteração de parênquima ali, levando ao aumento das transaminases, e a conclusão que o clínico faz é dizer que você está com varicela e hepatite ao mesmo tempo. Entenderam por que essas coisas são importantes? Porque são vírus que causam hepatite. Agora, é claro que quando nós estamos falando de uma aula clássica de hepatite, nós temos que lembrar aqueles vírus que cursam com hepatite classicamente. O vírus da hepatite A, da hepatite E, os próprios vírus, o vírus HBV da hepatite B e o vírus da hepatite C, eles também, no momento inicial da sua infecção, eles cursam com acometimentos agudos e que às vezes podem ser aparentes ou inaparentes, podem ser sintomáticos ou assintomáticos, e isso pode gerar uma certa confusão, especialmente porque os clínicos foram acostumados a pensar que hepatite é sinônimo de icterícia, entenderam isso? E aí, quando você vê um paciente com hepatite B e C nas suas fases iniciais, que você flagra, por exemplo, o aumento das transaminases sem icterícia, isso às vezes para o paciente parece ser inconcebível. Ele diz, mas como é que eu estou com hepatite, doutor? Como é que eu estou com hepatite se eu não estou nem amarelo? E isso, na cabeça de alguns clínicos, também funciona do mesmo jeito. Perfeito? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, desses outros vírus aqui, ó, esses outros vírus, que são vírus importantes como causas de hepatite aguda em populações específicas, e que às vezes nós esquecemos que eles ocorrem, e que eles são, em grande parte, também responsáveis por quadros agudos. Entre eles, nós precisamos aqui mencionar o citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr, né? E que são vírus que costumam cursar, às vezes, com acometimentos hepáticos importantes, fazendo com que a única manifestação clínica da infecção desses vírus seja um quadro de hepatite aguda. Perfeito? Então, essa informação é importante, especialmente quando vocês estiverem investigando pacientes com acometimento de transaminases inexplicável, que vocês concluam, por exemplo, que se trata de um quadro de hepatite aguda, em que você vai abrir uma investigação clínica e que você pede as sorologias clássicas, como da hepatite A, E, B, C e da negativo, às vezes a gente esquece que esses outros vírus também podem ser responsáveis e eles costumam fazer isso com alguma frequência. Tá bom? Então, para título de informação, todos os vírus podem causar quadro de hepatite aguda e, classicamente, aqueles que são importantes do ponto de vista de discussão clínica são a hepatite A, E e esses outros vírus aqui. Perfeito? Bom, e aí, é óbvio que o que nós vamos ver na aula de hoje são os dois mais importantes, A e E vamos ver o que nós temos de particularidade sobre eles. Vamos passar bem rapidamente, porque são entidades clínicas que vocês já viram, já conhecem, então vamos ver o que tem de importante nisso. Perfeito? E aí, eu quero aproveitar esse início para dizer para vocês o seguinte, eu quero chamar a atenção, porque com um quadro de hepatite aguda, qualquer que seja a etiologia, você dificilmente consegue fazer a distinção clínica entre eles, porque eles todos seguem um certo cortejo clínico, né? E às vezes a percepção que você vai ter se é um vírus ou outro, se isso for realmente muito necessário, é lembrar que eles vão se diferenciar através disso aqui, ó. O período de incubação deles é variável, o período prodrômico deles é muito característico de cada vírus, o momento que nós chamamos de estado de hepatite também, ele pode variar de um vírus para o outro, e a convalescência também, ela pode adquirir contornos diferentes para cada um desses vírus. Mas, de linhas gerais, o quadro clínico, ele é clinicamente
Apesar das características serem muito reconhecidas do ponto de vista teórico, clinicamente você não consegue, às vezes, fazer distinções tão simples a partir da clínica. Perfeito? Especialmente porque esses dados, eles podem variar de acordo com cepas, eles podem variar de acordo com a pessoa que está acometida e assim por diante. Perfeito? E aqui uma coisa que é muito importante, que é uma das coisas que às vezes, quando a gente fala isso para médicos e fala isso para estudantes, às vezes causa uma certa estranheza quando a gente fala isso, né? Que esses sinais e sintomas que são característicos de estase biliar, eles podem ou não estar presentes. Perfeito? Você pode ter ou não essas manifestações clínicas. Ou seja, um paciente com hepatite aguda, ele pode ou não apresentar manifestações clínicas de obstrução ou de colestase ou de icterícia nas suas mais variadas apresentações. Perfeito? Isso aqui é uma coisa que eu gostaria que vocês fixassem, para que vocês não confundissem o fato do paciente ter icterícia com o fato de ter hepatite, porque isso não são sinônimos perfeitos. Agora, ouçam com muita calma, e eu estou dizendo isso com a experiência de quem atende isso aqui todos os dias, especialmente eu faço muito atendimento de doenças hepáticas, e posso dizer para vocês que um sintoma mais importante, que é aquele sintoma que quando você ouve um paciente contar no consultório, que é o sintoma que acompanha muitas vezes o quadro, muito mais do que a icterícia, muito mais do que qualquer outra coisa, é a fadiga crônica. Quando nós estamos diante de um paciente jovem, um adulto jovem, com um quadro de fadiga crônica inexplicável, às vezes essa fadiga crônica, preste atenção com calma, ela pode ser a única manifestação clínica que esse paciente pode apresentar, manifestação clínica, estou falando, de um paciente com hepatite. Perfeito? Eu quero que vocês coloquem isso dentro da cabeça de vocês, porque às vezes os pacientes com fadiga crônica se apresentam no consultório, e essa pode ser uma manifestação chave para um quadro de hepatite, e pelo fato do paciente não estar ictérico, você nem lembra que isso pode acontecer, tá? Todos esses pacientes que a gente vê por aí com manifestações clínicas importantes, perdão, com quadro de hepatite aguda, A, E, por outros vírus, até por vírus B e C, até por outras manifestações clínicas que não são infecciosas. Por exemplo, lá na gastro, vocês viram outras manifestações, outros tipos de hepatite autoimune, assim por diante. Vocês veem que o sintoma-chave para grande parte dessas manifestações, ou seja, dessas entidades clínicas, uma coisa que quase está presente quase que em 100% dos casos, é a fadiga inexplicável. Certo? Então, tome cuidado com isso aqui é uma coisa que é importante. E, é claro, dependendo do tipo de vírus, dependendo do tipo de acometimento, depende do tipo de resposta, depende do tipo de agressão que o vírus pode causar, dependendo do local do hepatócito onde a replicação ocorre, tudo isso aí vai, em conjunto, pode fazer com que o paciente possa apresentar icterícia. Essa icterícia, ela pode assumir os mais variados padrões clínicos, certo? Não existe um padrão específico, e que às vezes, dependendo do grau de inflamação, dependendo do grau da extensão da inflamação, que pode acometer, inclusive, dutos biliares, aí você pode ter também um paciente com acolia, por exemplo, acolia fecal, pode ter um paciente com outras manifestações que traduzem até uma certa obstrução. Eu estou chamando a atenção disso porque, clinicamente, às vezes eu não consigo compreender que o paciente contando para a gente uma história, a gente vê um paciente com um icterícia diante da gente, aí, na hora de coletar a história, a gente começa a colocar palavras na cabeça, na boca do paciente, e às vezes colocar isso no prontuário sem ter certeza do que isso ocorre. Então, tome cuidado com isso aqui, porque isso aqui, às vezes, leva o raciocínio de vocês para um lado totalmente contrário. Certo? O paciente se apresenta com icterícia, aí você já começa a ver colúria onde não tem, aí você começa a ver acolia onde não tem, e se você está dizendo que o paciente tem acolia, se tem colúria, você está dizendo que ele tem algum grau de obstrução biliar, perfeito? E o teu raciocínio tem que ir obrigatoriamente para outro lugar. Então, tome cuidado na maneira de fazer as anotações clínicas, porque às vezes a gente está tão acostumado a fazer isso no automático, que a gente vê um paciente ictérico, a gente já acha que ele tem obrigatoriamente tem que ter acolia e que tem que ter obrigatoriamente colúria, por exemplo, certo?
que são coisas específicas e que traduzem um certo grau de obstrução de duto biliar. Quantas e quantas vezes já vi pacientes terem seus diagnósticos atrasados porque um interno, um acadêmico, até mesmo um médico, bota a colúria onde não existe, bota a colia onde não existe, fazendo com que você vá para um lado da investigação que nada tem a ver com o processo inicial. Perfeito? Então, tomem cuidado com isso aqui, tá bom? E desse slide aqui, eu quero que vocês lembrem que existem outros sintomas importantes para as hepatites agudas. E o mal-estar, ou seja, a fadiga, é um dos sintomas que vocês vão ver com muito mais frequência nesses casos. Certo? Existem outros sintomas que podem somar, de acordo com a etiologia, e aí nós temos aquele que está sendo chamado de raro, aí, como mialgia, prurido, diarreia, exantema e assim por diante. Perfeito? Muito bom. Uma outra coisa também que antes de nós prosseguirmos, que eu gostaria que vocês tivessem atenção, é que todo paciente com quadro de hepatite aguda, qualquer que seja a etiologia, ele pode evoluir para uma rápida disfunção hepatocitária. Então, o grande problema dos quadros de hepatite aguda, qualquer que seja a etiologia, é a possibilidade disso descambar para uma falência hepática. Então, isso significa dizer que todas as vezes que eu estiver diante de um paciente com hepatite aguda, ou seja, com uma alteração de parênquima hepático, que é traduzido pelo aumento das transaminases, especificamente das transaminases, né, que pode ter ou não icterícia. Preste atenção com calma. Esse paciente, quando se apresenta para mim, pela primeira vez, eu tenho que ter o cuidado de marcar o momento zero que ele está sendo avaliado por mim, para que eu possa, durante a evolução clínica, perceber se ele vai evoluir com falência hepática, sim ou não. Então, para todos os pacientes que se apresentam com um quadro de hepatite, nós temos que ter essa avaliação aqui, que ela é importante. Primeiro, nós temos que redobrar o exame físico para ver se não existem sinais clínicos de falência hepática, como, por exemplo, a instalação, por exemplo, de uma encefalopatia, o acometimento de sangramentos ativos, que se traduzem em perda de função, né? Nós temos que ter cuidado de ver como estão as provas necoinflamatórias, que é o AST-ALT, o TJ-TGP, né? Que eles refletem, existe uma correlação direta entre a área de extensão da lesão, né, e o aumento dessas transaminases. Então, elas são espelho, obviamente, do processo inflamatório. Além disso, nós temos que nos preocupar com aquilo que nós conhecemos como prova de função hepática, e aqui eu chamo a atenção de vocês, para que vocês não confundam a nomenclatura, porque isso aqui, do ponto de vista prático, às vezes, pode ser importante. Nós, médicos, acabamos chamando tudo isso de prova de função hepática, mas, tecnicamente falando, as provas de função hepática são aquelas que traduzem funções específicas do fígado, perfeito? E aí, para isso, nós temos alguns exames que são importantes, como, por exemplo, as bilirrubinas total e frações, porque, obviamente, a conjugação da bilirrubina é uma função hepática exclusiva, a albumina, porque a síntese de albumina é uma função hepatocitária, o TAP e o INR, por quê? Porque eles traduzem a ação de alguns fatores de coagulação, por exemplo, o fibrinogênio, que é uma proteína produzida pelo fígado, e, obviamente, a ureia está em asterisco aí, para nos lembrar que a ureia é sintetizada no fígado, apesar dela medir, tecnicamente falando, a função renal, a gente não pode esquecer que, para que eu tenha ureia, eu tenho que ter o ciclo hepático funcionando, o ciclo da ornitina funcionando dentro do meu fígado, para que eu tenha a produção da ureia, certo? Ou seja, a biotransformação de amônia à ureia é uma função hepática. Perfeito? Além disso, vamos ver como estão as provas obstrutivas, né? A fosfatase H-galina e gama-GT, por quê? Porque às vezes você tem icterícias que cursam com forte poder obstrutivo e que te ajudam a pensar em etiologias específicas, certo? Então, tomem cuidado com isso. Às vezes você tem um paciente com hepatite aguda, superictérico, sem obstrução, e um paciente com hepatite aguda, superictérico, com obstrução. E isso fala a favor de etiologias diferentes. Certo? Se eu vejo um paciente com hepatite aguda sem obstrução, eu peço, por exemplo, nas hepatites virais. Quando eu olho um paciente com hepatite aguda com padrões obstrutivos, eu penso em colangites obstrutivas, penso em cirrose biliar e assim por diante. Perfeito? Não devo esquecer também das sorologias como um pacote de inicial, e aqui eu chamo a atenção para vocês de uma coisa. Um paciente jovem que se apresenta com hepatite aguda no consultório de vocês,
sorologia para tudo. Porque nós acabamos de ver que todos os vírus podem causar hepatite aguda e que, às vezes, os vírus que nós conhecemos como, classicamente, como causadores de hepatite crônica, obviamente, eles podem cursar com uma fase aguda. Então, todo paciente jovem no consultório da gente merecem ser vistos e merece ter essas sorologias solicitadas. Perfeito? Então, esse aqui é o cuidado inicial. Provas para a gente poder ver a extensão da lesão, provas para a gente ver a perda de função ou a manutenção dela, provas para a gente poder ver se existem etiologias que se saltam mais aos olhos, e, obviamente, as sorologias, porque nós temos a etiologia. E vamos passar rapidamente para a hepatite A. Bom, aqui a gente não vai falar muita coisa, e a gente fala mais importante aqui, que é eu vou simplificar isso aqui para a gente, né? Todos os vírus de hepatite, essas que nós vamos ver hoje, todas elas, todos os vírus, eles são RNA. O único que é DNA é o vírus da hepatite B, perfeito? Então, eu não vou ficar repetindo isso aqui durante a aula toda. Então, bota na cabeça assim, ó, todos os vírus são RNA, e depois a exceção do vírus da hepatite B. E a coisa mais importante de todas é isso aqui, ó. Primeiro, que no Brasil nós estamos falando de um vírus que a endemia ela é altíssima, né? Existem trabalhos que podem lançar dúvidas em termos disso, mas assim, eles são trabalhos que trabalham com populações específicas, mas de uma maneira geral, o Brasil é um país de alta endemicidade, fazendo com que seja muito difícil você pegar adultos jovens, especialmente na região amazônica, para frente, que nunca tenham tido contato com o vírus da hepatite A. É muito difícil que isso aconteça, perfeito? E, obviamente, isso reflete o estado, o grau né, de cuidado com o saneamento e cuidados pessoais, perfeito? Bom, e aí, aquilo que todos nós já sabemos aqui sobre o vírus da hepatite A é que ele não cronifica. De todos os vírus que vamos ver, ele é o que não vai cronificar em nenhuma hipótese. Raríssimas são exceções e descrições anedóticas que carecem de confirmações, mas de forma bastante genérica e geral aqui, é um vírus que não vai cronificar. Perfeito? Todos nós sabemos, e eu vou apenas repetir, que esse é um vírus de transmissão fecal-oral, ou seja, é um vírus para você se contaminar, para o paciente se contaminar, ele tem que ser ingerido, e, obviamente, para ser ingerido com um vírus que está circulando, fruto de contaminações de pacientes fontes, né? Bom, e aí, aqui, só para a gente poder ver o Brasil é um lugar de alta prevalência, e aqui um dado interessante, por que às vezes em alguns livros vocês vão ver que classifica o Brasil como um país de baixa endemicidade? Porque depende do lugar que você está avaliando. Agora, quando você olha para a região norte, onde nós estamos aqui, nós estamos falando de 90% da população adulta acima de 18 anos, e isso vai aumentando com o passar dos anos, que você pode ter em lugares até com 90% de pacientes que já tiveram contato, já são imunes, ou já pegaram o vírus da hepatite A, mostrando que esse vírus circula, e aí isso suscita uma coisa: se nós temos tantos pacientes com uma população praticamente de 90% exposta, por que a gente não vê tanto quadro de hepatite A? Exatamente porque aquilo que eu falei para vocês. Quando te falo em hepatite, as pessoas estão esperando icterícia, e nós estamos falando de uma outra coisa, nós estamos falando de alteração de parênquima hepática. Perfeito? Bom, aqui um resumo bem prático, e aqui o mais importante de tudo é isso aqui, ó, que apesar de todos os pesares, o vírus da hepatite A, ele não apresenta tratamento específico, perfeito? É um vírus que vai depender da idade para poder fazer a sua manifestação, e isso nos dá a ideia de que as manifestações clínicas, elas não decorrem da ação citopática do vírus, e sim da resposta imunológica, fazendo com que seja, curiosamente, os pacientes com melhor resposta imunológica, presta atenção com calma nisso, os pacientes com melhor resposta imunológica são aqueles que costumam se apresentar clinicamente mais, inclusive ictéricos, porque a lesão ela é imunomediata na hepatite A. Perfeito? Bom, e aqui eu já falei, né? Que é um vírus de transmissão fecal-oral. Isso aqui, e aí todas as modalidades que envolvem fecal-oral, elas podem ser envolvidas, e é por isso que em alguns lugares vocês vão ver até a hepatite A sendo colocada como um possível de transmissão sexual, mas no contexto de fecal-oral. Perfeito? Bom, agora, isso aqui que é o mais importante da hepatite A, né? Que é o espectro clínico, certo? E é isso aqui, esse slide que vocês têm que dar atenção, para que vocês possam compreender
a magnitude da expressão da doença. Quando nós falamos em hepatite A, grande parte dos pacientes e dos médicos, eles estão fixados aqui, ó, apenas na sua forma ictérica e às vezes na forma colestática, né? Você pode ter também na sua forma colestática. Mas percebam que essas formas ictéricas e colestáticas, elas não são as únicas formas de apresentação clínica da hepatite A, certo? Agora, vejam o que é mais importante aqui, ó. 70% dos pacientes que fazem infecção pelo vírus da hepatite A, por hepatite A, eles são completamente anictéricos. E, às vezes, um percentual eles são, assim, podem ser até assintomáticos, fazendo com que você vá ter como resultado disso uma população de 90% de pessoas expostas ao vírus e que você não vê essa quantidade de pacientes no dia a dia, né? Essa expressão, ou seja, que traduza clinicamente essa quantidade de pacientes expostos. Por que isso? Porque grande parte dos pacientes de hepatite A, eles são completamente assintomáticos ou são anictéricos. A esmagadora maioria não tem sintoma nenhum, a não ser, às vezes, que você flagrando no exame do paciente um aumento de transaminases exclusivamente, ou um paciente com quadro de fadiga crônica que você está investigando, e o paciente com aquela preguiça que ninguém entende, e às vezes você esquece de dar uma olhada no fígado do paciente para flagrar se ele tem um curso de hepatite, né, ali que você não está percebendo. Agora, é claro que quando você tem um paciente com icterícia e colestase, nesse contexto, aí parece que fica fácil de você compreender que está diante de um quadro de hepatite. Mais uma vez, eu chamo atenção para vocês. Percebam como a força que a icterícia exerce no contexto da hepatite é tão importante que essa mística clínica é quase indissociável. Quando você vê um paciente com icterícia, você desperta para a possibilidade de hepatite. Agora, vejam que isso não é verdade, porque 70% dos pacientes nem icterícia vão apresentar. Perfeito? Bom, agora, vamos com calma aqui. Isso aqui é uma coisa que todos nós sabemos. Agora, onde que entra o papel do médico aqui? Isso é o mais importante. Qual é a função médica aqui, já que é uma doença autolimitada, que o paciente não tem risco de cronicidade, não tem risco de 70% são assintomáticos e às vezes anictéricos nunca nem vão procurar o médico. E se procurar o médico, às vezes o médico nem vai pedir sorologia porque ele não vê icterícia. Qual a importância da hepatite A para a gente? Essa aula se justifica por uma única coisa, por esse dado aqui embaixo, olha, esse dado de fulminância. Nós aqui não estamos assistindo essa aula de hepatite A para os 99% dos pacientes de hepatite A que se apresentam na nossa frente. Porque 99% dos pacientes com hepatite A que se apresentam na nossa frente, eles são pacientes com clínica autolimitada, que não vão te oferecer nenhum problema clínico. Esses a nossa avó trata. Agora, essa aula está sendo dada para que vocês lembrem do 1% de pacientes que podem fazer o quadro fulminante. Esses pacientes, eles existem. E esses pacientes morrem porque, às vezes, o clínico negligencia a hepatite A ao ponto de olhar para a hepatite A e fingir que não é nada grave. Não esqueçamos que 1% dos quadros, eles podem evoluir com falência hepática. E é por este motivo que todo paciente com hepatite A que vocês atenderem na vida de vocês, você tem que ter certeza de uma coisa, que ele não faz parte do 1%. Porque se esse 1% estiver na sua mão e esse paciente morrer, ele será 100% dos seus problemas. Certo? A gente não atende as coisas, a gente atende pensando sempre no pior cenário, porque esse é o cenário que você tem que estar preparado para atender. Perfeito? Especialmente porque a fulminância, ela representa 80% de morte nesses casos. Perfeito? Então, todos os pacientes com hepatite A, todos, sem exceção que vocês atenderem, vocês têm que ter o cuidado de fazer o quê? Registrar o momento inicial, fazer prova de função hepática, examinar e dar alta para esse paciente depois de um tempo em que você repita as provas de função hepática e você veja que não tem falência, que o parênquima voltou ao normal. Por quê? Porque às vezes o paciente ele evolui para a falência hepática muito rapidamente e até você perceber o que aconteceu, o paciente já foi tarde. Tá bom? Outras formas que são importantes que vocês devem lembrar é a forma prolongada e a forma recorrente. A forma prolongada, isso aqui ocorre com alguma frequência, que é o paciente que tem hepatite A, que é uma doença autolimitada, mas que às vezes o quadro ele pode persistir acima dos 4 meses, se aproximando dos 6 meses de evolução. Isto pode acontecer
Isso não é incomum acontecer e que vocês devem estar preparados. Por quê? Porque as aulas de hepatite A que todos nós assistimos na faculdade, elas nos fazem banalizar a hepatite A, e aí você não enxerga o problema quando você está atendendo pacientes de hepatite A. São esses quadros esdrúxulos, de fulminância, de quadros prolongados. E aí, quando você vê um paciente com hepatite A com quadro prolongado, na tua cabeça não tinha que durar mais de um mês. Aí você fica procurando pelo em ovo, enquanto, na verdade, é um quadro prolongado. E aqui uma coisa importante. Todos os pacientes que apresentam, todos não, grande parte dos pacientes que apresentam um quadro de hepatite prolongada, e até da sua forma recorrente, são pacientes que apresentam maior propensão a, após um quadro de hepatite A, evoluírem com hepatite autoimune. Então, aqui eu estou dizendo uma outra coisa que é importante sobre a hepatite A. A hepatite A, o vírus da hepatite A, pode funcionar como um gatilho para a hepatite autoimune em pacientes específicos, especialmente em mulheres jovens. Então, pacientes, meninas, adolescentes, mulheres, que fazem quadro de hepatite A, essas pacientes apresentam uma propensão, especialmente se elas tiverem um quadro prolongado ou recorrente, ou até sintomático, com icterícia, de depois de alguns anos, elas evoluírem com um quadro de hepatite autoimune, como um gatilho. Perfeito? Então, isso aqui é importante registrar isso, é importante você ter isso no seu horizonte de possibilidades, porque você atende o paciente olhando para os piores contextos. E, por fim, eu queria chamar a atenção para vocês para essa forma recorrente de hepatite A, que é uma coisa que pode ocorrer, especialmente infectados pelo HIV. Você tem um quadro que o paciente experimenta melhora, depois o paciente pode apresentar uma nova replicação viral por escape imunológico, e o paciente pode voltar a fazer a recrudescência dos sintomas, dos sinais e sintomas, inclusive da replicação viral, fazendo com que, em esses casos de hepatite A recorrente, eles possam mimetizar outros quadros de hepatite, e você fica se perguntando, nossa, mas eu não aprendi na faculdade que hepatite A era uma coisa que curava, que não deixa sequela, que não é isso que a gente aprende aqui? Mas os quadros recorrentes, eles podem fazer esse repique várias vezes, e o paciente pode melhorar, piorar, melhorar, piorar, e às vezes, nesse melhorar e piorar, né, às vezes a replicação, a carga viral subindo, descendo, pode abrir espaço para confusão do sistema imunológico e abrir um espaço para hepatites autoimunes. Perfeito? Agora, uma coisa da observação clínica da gente. Por que a gente tem que deixar o paciente com repouso? Porque existe uma relação entre esforço físico, e a gente não sabe até que ponto isso daí não está bem explicado, né? Mas pacientes que fazem quadro de hepatite A e que não respeitam repouso, que não, já voltam rapidamente para o esforço físico, eles têm uma tendência a fazer a recorrência. Então, vejam como são pequenos detalhes do atendimento que fazem vocês atenderem esses pacientes com um pouco mais de cuidado. Então, preste atenção com calma. O que eu quero que vocês entendam desse slide aqui? Primeiro, que a hepatite A, ela tem várias faces. Segundo, 70% dos casos são assintomáticos e anictéricos. Mais 70% são assintomáticos e anictéricos. Que uma pontinha do iceberg só vai ser sintomático, certo? Ou seja, vai ter icterícia e vai ter colestase. Lembrar que desses pacientes, 1% pode evoluir com falência, e são esses pacientes que vocês têm que ter atenção, porque o paciente não entra no teu consultório com uma placa na testa dizendo que ele vai ser o paciente selecionado pela natureza para fazer a fulminância, para fazer a recorrência, para fazer a forma prolongada. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês? Que vocês, na condição de médicos, quando for atender esses pacientes, atendam os pacientes com as particularidades que a doença exige. Não banalizem quadros, porque às vezes um quadro desse que pode ser super simples, na sua mão pode complicar, e aí você vai se lamentar. Dizer, mas isso acontece? Você diz, olha, acontece. Né? Acontece porque a gente se descuida. Tá bom? Então, tome cuidado com isso aqui. E lembrar que ele pode ser gatilho para as hepatites autoimunes, especialmente a prolongada e a recorrente. E todos esses pacientes, qualquer que seja, todos eles têm que fazer um exame inicial de prova de função hepática no início, meio e fim do acompanhamento, para que você possa ter certeza de que o paciente recuperou 100% mesmo. Tá bom? E a mensagem final é: o principal sintoma da hepatite A, juntamente com as outras hepatites agudas, é
fadiga crônica mal explicada. Isso é o sintoma mais importante quando se fala em hepatite virais. Certo? Das manifestações clínicas que são tipicamente hepatocitárias, nós temos as outras. Os pacientes podem experimentar outras manifestações, e aqui para vocês perceberem o poder da capacidade do vírus da hepatite A em provocar reação de autoimunidade. Você pode ter um paciente com rascunho cutâneo, você pode ter um paciente com trioglobulinemia, um paciente com artrite reativa, pode desencadear hepatite autoimune, e em alguns casos episódicos você tem até síndrome de Guillain-Barré, mostrando que o problema do vírus da hepatite A não é nem a sua agressividade hepatocitária, é a maneira como esse vírus, às vezes, modula o sistema imunológico, fazendo com que você tenha outros sinais e sintomas que nada tem a ver com a hepatite, como o que nós estamos falando, e complicações que não são tão mencionadas, como, por exemplo, a hepatite autoimune e, às vezes, em casos extremos, e síndrome de Guillain-Barré. Perfeito? Bom, isso aqui é para lembrar para todos nós que o vírus da hepatite A ele desencadeia uma resposta imunitária eficiente, duradoura, para sempre, tá bom? E que existe uma relação direta entre o início da imunidade com o início dos sintomas. Então, na verdade, o início da icterícia é quando ela está presente, mostrando para a gente que toda a lesão hepatocitária vista na hepatite A, ela é desencadeada por resposta imunitária. Perfeito? Ou seja, o vírus da hepatite A não é um vírus citopático. E não é um vírus citopático per si, diferente dos outros que nós vamos ver. Perfeito? E o diagnóstico, como é feito? Obviamente, pela sorologia, você vai ter aqui a sorologia, o RAV-IgM, certo? O paciente, nesse contexto, ele precisa ser afastado por cerca de 2 semanas das suas atividades. Por quê? Porque nesse período que ele está eliminando o vírus pelas fezes, e aí pode ser um fator contaminante para o meio ambiente, né? Nós temos que reforçar aqui as medidas de higiene dietéticas, e temos que afastar os mitos, né? Aqui nós temos diversos mitos, quando nós falamos de paciente com hepatite aguda, que lá no final eu posso comentar. E a gente não pode esquecer que o vírus da hepatite A, hoje em dia, pode ser prevenido, a infecção pode ser prevenida com a vacinação, e eu faço um apelo para que vocês reforcem isso com os pacientes de vocês, inclusive vocês mesmos. Por quê? Porque você vacinar, se proteger, é muito melhor do que você pegar o vírus selvagem, e ele bagunçar o sistema imunológico e abrir espaço para a autoimunidade. Então, essa é uma sutileza do acompanhamento que é importante para todos nós. Ou seja, não banalize a hepatite A, porque ela tem 1% de gravidade ali, que quando acontece, você se lamenta por não ter tido cuidado. Bom, passando rapidamente pelo vírus da hepatite E, e aqui eu vou de cara dizer para vocês que é um vírus que vocês vão menos ver na vida. Porque ele, como causa de hepatite aguda, o vírus da hepatite E, ele só é responsável por em torno de 2% dos casos de todas as etiologias possíveis. Perdão. Quando nós estamos falando de etiologias virais. Então, vejam que isso aqui é raro. E se nós colocarmos todas as etiologias de hepatite aguda, esse número cai para valores desprezíveis. Então, quando nós estamos avaliando somente a possibilidade viral, 2% dos casos. Então, ele não deve ocupar muito nosso neurônio, não. Então, ele deve ocupar nosso neurônio só para alguma coisa, São essas duas coisas que eu quero que vocês lembrem aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó, qual é o poder de cronicidade do vírus da hepatite E? Até um tempo atrás, nós dizíamos o seguinte, que o vírus da hepatite E não cronifica. O vírus da hepatite E é um vírus semelhante ao vírus da hepatite A e ele não cronifica. Isso é verdade até certo ponto, porque as últimas atualizações que foram feitas sobre o assunto, nós observamos que existe um certo volume de publicações na literatura mostrando quadros de hepatite E que cronificaram, apesar de ser rara, e existe um culpado para isso. As infecções causadas pelo genótipo 3, que é um genótipo que está intimamente ligado a suínos, você tem a maior possibilidade de cronificação dessa infecção. Ou seja, aquilo que há uns 5 anos atrás ninguém falava, que o vírus da hepatite E não causava infecção crônica, aqui tem um detalhe. Já está demonstrado na literatura que alguns genótipos, e especificamente o genótipo 3, é aquele que tem a maior propensão de fazer a infecção virar crônica. O que é essa infecção virar crônica? Presta atenção com calma, toma cuidado, porque isso aqui é a sutileza.
quando nós falamos cronicidade aqui nesse contexto, nós não estamos falando em hepatopatia crônica, com cirrose, per si. Nós estamos falando da permanência do vírus acima de 6 meses, que pode evoluir para um quadro de hepatopatia crônica. Ou seja, a infecção crônica está demonstrada. O genótipo 3 ele faz isso com uma certa frequência na literatura. Certo? E este aqui é o genótipo, tipicamente, é uma cepa suína, e obviamente você vai ver isso aqui mais em pessoas que têm o contato com porcos, e aí você tem contato de qualquer maneira, né? Na criação, na alimentação, no contexto. Foram os chineses que começaram a descrever esses quadros de hepatite E crônica na literatura. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que lembrar. Perfeito? Uma outra coisa também que é muito importante que nós não podemos esquecer, primeira coisa é que mudou na literatura, né? O genótipo 3 pode cronificar em populações específicas. Segunda coisa, que é muito importante, está em amarelo aqui, ó. Veja o poder de fulminância do vírus da hepatite E. É muito maior do que da hepatite A. A hepatite A é de 1%. A hepatite E é de 3%, e olhem esse dado com cuidado aqui. A hepatite E em pacientes gestantes, esse número, o potencial de causar falência hepática fulminante chega ao extremo de 20%. Então, preste atenção com calma. A hepatite E, ela é um assunto que tem maior importância em mulheres gestantes, pelo dado o potencial de causar fulminância. Então, vejam que pacientes gestantes que se apresentam ictéricas e na sua investigação, nós somos obrigados a descartar a infecção pela hepatite E, por mais que não seja uma coisa frequente no nosso meio. Agora, a gente não sabe se não é frequente no nosso meio porque o vírus circula pouco ou é porque nós pedimos pouco a sorologia para a hepatite E, né? Porque ficou cristalizado na nossa cabeça que a hepatite E é mais comum no México, no Nepal, no Oriente Médio, na África, né? Então, eu acho que quando nós estivermos demonstrando a circulação dele no Brasil, com um pouco mais de robustez de informação, aí nós vamos começar a pedir mais vezes. Agora, não saiam pedindo para todo mundo, porque ele ainda assim é um vírus raro. Agora, qual é a população que nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar a solicitação da sorologia para hepatite E? Para pacientes gestantes que se apresentam com hepatite. Toda mulher gestante com aumento de transaminases, mal explicada, você tem que também incluir a sorologia para hepatite E, porque não é porque é causa disso. Não, é pelo contrário, porque se for isso, ela tem 20% de chance de evoluir com algum grau de falência hepática fulminante. Perfeito? Bom, essa é a segunda coisa importante. A primeira é o poder de cronificação do genótipo 3, que está demonstrado na literatura. Segundo é a fulminância em gestantes. E a terceira coisa é isso aqui, ó. O vírus da hepatite E, ele pode seguir 2 cursos diferentes. Você tem 2 cursos diferentes aqui, ó. Olhem para cá com calma. Quando você produz a imunoglobulina, a imunoglobulina G, né, o IgG, que vai dar a imunidade definitiva para o vírus da hepatite E, observem que existem 2 subpopulações de pacientes aqui, ó. E um número que não é desprezível, de 40% desses pacientes, eles podem ter perda da imunidade para o vírus da hepatite E. Ou seja, 40% dos pacientes que fazem infecção pelo vírus da hepatite E, eles podem, depois de um tempo, eles podem se transformar, eles podem voltar a ficar suscetíveis à infecção pelo vírus da hepatite E, porque a IgE ela é de baixa afinidade e, às vezes, ela é não neutralizadora. 60% pode evoluir com a imunidade duradoura, cerca de 40% podem perder a imunidade no contexto, na evolução clínica, se tornando de novo suscetível à infecção. E aí vocês vão ler na literatura muitos artigos mostrando a reinfecção da hepatite E, e, obviamente, como é uma doença também imunomediada, aumentando as complicações, né? As alterações clínicas que não são tão classicamente atreladas na hepatite A, que são as mesmas que nós vimos para a hepatite A, né? Aumento de doenças autoimunes, aumento de Guillain-Barré e assim por diante. Perfeito? Então, são as 3 coisas que são importantes para você, para a gente não esquecer da hepatite E. Primeiro, que ela é rara no Brasil. Segundo, 4 coisas, né? Ela é rara no Brasil. Segundo, é uma doença
é uma entidade clínica que ela é muito mais importante no contexto das gestantes, porque a fulminância é muito maior na população gestante. Terceiro, que o genótipo 3 mudou o paradigma da compreensão da hepatite E, fazendo com que a gente comece a falar em cronificação da infecção. E quarto, é que uma das hepatites que nós estamos vendo é aquela que você perde a imunidade em cerca de 50% dos casos. Perfeito? E, obviamente, tanto para a hepatite A quanto para a hepatite E, nós não podemos esquecer que, se tratando de infecções agudas, você tem que ter o registro do começo, meio e fim. Ou seja, para o mesmo paciente, você tem que pedir como ele chegou na sua mão, para você demonstrar como ele está, momento zero. Na sequência, se ele tem potencialidade de evoluir com fulminância, ou com prolongamento, ou com recorrência. E terceiro, e se ele consegue recuperar. Perfeito? Então, são esses detalhes aqui que a gente não pode esquecer. E aqui, rapidamente, para a gente passar para as crônicas, eu quero falar dos mitos aqui, né? Quando vocês começarem a atender pacientes assim, no dia a dia de vocês, com uma paciente com hepatite, e vocês vão ver que os pacientes já chegam nossos consultórios ambulatórios cheios dos mitos, né? E existe um mito muito interessante que circula no meio dos pacientes, que pacientes com hepatite, eles têm que tirar o sal, eles devem aumentar o consumo de doces, então beba leite moça, coma muita goiabada, tira o sal da comida, separa copo, separa prato, todos eles chegam com esse mesmo pacote. E aí você tenta entender por que os pacientes fazem isso. Isso aqui é fruto de compreensão errada de fisiopatogenia da medicina de 50 anos atrás. Quando se começou a se falar de hepatites agudas, a falta de compreensão de qual era o papel do fígado, exatamente qual era o papel do fígado, as pessoas achavam que o paciente poderia evoluir com hipoglicemia severa. E por causa disso, a falta de compreensão do metabolismo da glicose e do glicogênio fazia a pessoa compreender que, uma vez que o fígado está doente, o paciente não vai ter glicemia ele faz sonolência, ele faz inapetência, o paciente ele fica com adinamia, então isso é reflexo da hipoglicemia que esse paciente faz porque o fígado dele está doente. Esse era o raciocínio que as pessoas faziam antigamente. E aí, qual é o resultado disso? Médicos prescrevendo para o paciente comer doce, numa tentativa de mantê-lo alerta. Essa recomendação clínica foi tão importante em décadas passadas que os pacientes cristalizaram isso de uma forma que eles automaticamente, quando estão com hepatite, vocês vão ver isso na prática. Eles começam a beber leite moça, comer latas e latas de goiabada, porque era um folclore, na verdade, era uma informação médica errada, que passou por folclore popular e que você não consegue tirar isso da cabeça do paciente tão facilmente. Em relação ao sal, isso é interessante nós observarmos, porque quando o paciente tem cirrose, você, às vezes, em alguns momentos, você tem que tirar a carga de sal desse paciente para diminuir os fenômenos de edema nesse paciente. E aí o paciente, por analogia, ele diz assim, um paciente que está com hepatite B, com cirrose, eu tiro o sal, então logo, todos os casos de hepatite eu tiro o sal. E aí o paciente chega no teu consultório, no teu ambulatório, com a alimentação completamente insossa, dificultando a sua alimentação, dificultando a sua recuperação, e ele não entende por que acaba tendo piora do quadro às vezes. Tomar cuidado com isso, né? Temos que tomar cuidado com isso. Então, são essas coisas que no consultório chega e que a gente tem que ter a sabedoria de conversar com o paciente para mostrar que não é bem assim. Eu já vi, por exemplo, pacientes que fazem esse negócio de separar copo, separar prato, porque é um mito isso, para as hepatites, e eles separam um copo para todas as hepatites. Aí o cara simplesmente tem um copo dele, o prato dele, o garfo dele, mas quando ele vai no banheiro, ele usa o mesmo banheiro de todas as pessoas e acaba fazendo contaminação lá no banheiro, e as pessoas usando o mesmo banheiro, do mesmo jeito, sem os mesmos cuidados, fazem contaminação e as pessoas não entendem, e acham que foi do copo, foi da louça, e assim por diante. Perfeito? Bom, o que mais que eu ia dizer aqui? Acho que é isso, né? Vamos lá. E aí vamos partir agora para os três vírus rapidamente, que nós sabemos que eles podem, em algum contexto, fazer quadros agudos, né? Mas eles são melhor compreendidos no contexto de cronicidade, porque eles são os vírus que tipicamente cronificam com maior facilidade.
Perfeito? E aqui, ó, eu quero chamar a atenção de vocês, começar com um pequeno, rápido caso clínico, só para a gente pegar um fio da meada aqui, ó. Homem de 48 anos, assintomático, rígido, em segmento de uma consulta de rotina, retorna com os exames solicitados. Os exames estão dentro dos valores esperados, sem alterações significativas, mas você nota uma transaminase de 82 isoladamente. O paciente nega etilismo, nega o uso de medicações, nega outras comorbidades, e você se pergunta o que pode acontecer. Esse caso que vocês estão vendo aqui é um caso típico de pacientes que passam batido nos nossos consultórios, que são portadores crônicos do vírus B, C, D, e que, por não estarem ictéricos, por não apresentarem icterícia, o médico não consegue ver a hepatite em curso. Perfeito? Porque alguém fez um feitiço na nossa cabeça, como estudante, que acha que só é hepatite quando tem icterícia. Deixa eu dizer para vocês, quando vocês começarem a frequentar os ambulatórios de hepatites crônicas, 90% dos pacientes não apresentam absolutamente nada que não seja fadiga e alterações de transaminases. E as alterações de transaminases, elas podem ser de todos os montantes. Pode ser valores altíssimos, como na hepatite A, na hepatite E, e podem ser apenas 2 a 3, 4 vezes o valor da normalidade nos quadros de hepatite crônica, nos quadros de hepatite B, C, por exemplo, aguda, e pode ser muito próximo da normalidade em pacientes que são cronicamente infectados pelo vírus B, C e D. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês aqui, para que vocês parem de fazer traduções erradas clínicas. Parem de fazer traduções erradas. Parem de achar que hepatite é sinônimo de icterícia e que valor de transaminase tem um valor real. Para algumas doenças, as transaminases elas têm correlações diretas entre valor e gravidade. Nas hepatites, esses dados eles podem nos enganar, porque pode até ter um certo paralelismo, mas tomem cuidado que a maioria dos pacientes que vocês vão ver na vida de vocês, eles têm alterações que são extremamente discretas. Todos os pacientes que vocês vão no tropical, que estão lá cirróticos, se vocês forem ouvir a história deles, são pacientes que têm 20, 30 anos de infecção, que cronificaram e que foram diversas e diversas vezes nas UBS serem atendidos, às vezes com alterações mínimas de transaminases, como esse caso aqui, que está cerca de 2 vezes alterada, e que você olha e bota a culpa em tudo e não pensa em fazer uma investigação para as hepatites. Perfeito? Então, tomem cuidado com isso aqui, porque esse paciente que eu estou descrevendo aqui é o paciente típico portador de vírus da hepatite B, C, D, que não tem nenhuma manifestação clínica que vai te chamar a atenção, a não ser as alterações de transaminases e, às vezes, a fadiga crônica mal explicada, que você bota a culpa em tudo, mas esquece de incluir as hepatites virais como causa de etiologia, como causas possíveis de sua etiologia. Perfeito? Muito bom. E aí, e aqui só para a gente rememorar, o que nós estamos chamando de infecção crônica, nesse contexto específico aqui? Nós estamos chamando infecções, ou seja, a permanência da infecção por esses vírus acima dos 6 meses. O valor arbitrário, que abaixo disso nós consideramos infecções agudas, acima disso nós consideramos infecções crônicas, certo? E atenção para 2 coisas que são distintas aqui. Uma coisa é a infecção crônica pelo vírus B, C, D. Uma coisa é a condição de portador crônico da infecção pelo vírus B, D e pelo vírus C. Outra coisa distinta é você ser um hepatopata crônico pelo vírus B, C, D. Ficou clara essa distinção? Uma coisa é a condição de portador crônico e uma outra coisa é você ser hepatopata crônico pelo vírus B, C. Você pode ser um portador crônico sem ter cirrose e você pode ser um portador crônico com cirrose. Aquele que nós estamos chamando de hepatopata crônico é o que tem cirrose. Aquele que nós estamos chamando de portador crônico da infecção pelo vírus pode ser qualquer um dos dois. Ficou claro isso? Isso aí, às vezes confunde um pouquinho a gente, mas a gente não tem mistério. Perfeito? Agora, o que é importante desses vírus, além da sua permanência um pouco maior, é que eles são causas importantes de cirrose hepática e de hepatocarcinoma. Perfeito? São causas importantes de mortalidade, são causas importantes no nosso meio para transplante hepático
e, obviamente, eles causam um impacto profundo na saúde pública, porque vocês vão ver que um tratamento para hepatite B, para hepatite C, para hepatite B e D é uma fortuna. Um transplante hepático é quase 300, custa cerca de R$ 300.000 só o evento transplante para o SUS. Então, vejam que nós estamos falando de entidades clínicas que são caríssimas de você tratar, mas são baratas para você prevenir. E são fáceis de você diagnosticar quando você está bem, quando você tem a intenção de olhar a coisa, não para quem vai fazer prova, mas para quem quer atender paciente. Começar pelo vírus B. O vírus B, nós já falamos aqui que é um vírus de DNA, é o único que é DNA. A transmissão dele, ele é majoritariamente sexual, certo? Nós temos aqui cerca de 8 genótipos do vírus da hepatite B. Aí, o impacto do genótipo da hepatite B é uma coisa ainda que é um palco de discussão na literatura. A gente sabe que tem uma certa influência, mas isso não está demonstrado de forma muito clara, como, por exemplo, na hepatite C. Perfeito? E aqui a coisa interessante que o vírus B, ele tem um tratamento, e o tratamento, a finalidade é supressiva, né? É um tratamento supressivo e não curativo, nós vamos ver isso lá na frente. E aqui, só para nós termos visualmente o mapa da prevalência, e vocês estão vendo que a prevalência, se nós formos comparar com outras regiões do mundo, nós estamos numa área de prevalência ainda baixa, né? O vírus da hepatite B, ele é um problema no Sudeste Asiático, um problema na Ásia. Aqui no Brasil, você tem uma área de prevalência ainda diminuída, e quando nós olhamos para o Brasil como um todo, aí nós lembramos aqui que dentro do Brasil existe uma redistribuição da sua prevalência, e vejam o que acontece com a gente, nós estamos assentados num lugar onde a prevalência da hepatite B, ou seja, na Amazônia, a hepatite B, a prevalência dela se aproxima aos valores dos epicentros de hepatite no mundo, por exemplo, como no subcontinente ali indiano, sudeste asiático, perfeito? Mostrando que a epidemiologia da hepatite B no Brasil, ela é de baixa prevalência, mas se nós olharmos para a Amazônia, nós estamos falando de números que são números asiáticos, mostrando que a região onde nós estamos é uma região onde vocês verão muitos pacientes de hepatite B. Muito, 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 muito. É um assunto que tem a ver com a gente aqui, tá? Bom, e aí como é que a infecção pelo vírus da hepatite B ela se processa? Primeiro, nós podemos ter a infecção aguda. Como é que esse vírus ele vai se desenrolar, né? Ele pode provocar uma infecção aguda, certo? E aqui, o caminho que o vírus vai seguir no teu organismo depende da idade da pessoa. Se a infecção ela ocorre em adultos, jovens, apenas 5% cronificam, ao passo que se essa infecção for feita em crianças, em recém-nascidos ou intraútero, nós estamos falando de uma infecção que ela evolui com 90% de chance de cronificar. Então, a história natural da hepatite B, ela vai depender do momento que você faz a infecção. Se você faz a infecção com um adulto jovem, você tem a chance de 5% de cronificar, ao passo que se você faz de criança para trás, você tem a chance de 90% de provocar a cronificação da infecção. Perfeito? E o que nós chamamos de cronificação é a permanência do antígeno de superfície do vírus, ou seja, que demonstra que o vírus está circulando, acima dos 6 meses. E acima disso, ou seja, a permanência disso acima de 6 meses, nós estamos autorizados em falar em infecção crônica, ou seja, uma infecção que cronificou, que o paciente não conseguirá fazer o clareamento tão facilmente, e aí você tem outros caminhos. Essa infecção crônica ela pode evoluir de diversas maneiras possíveis, e uma das maneiras que pode acontecer dessa evolução, o paciente pode se tornar um portador inativo, que é uma maneira de evoluir. Ele pode evoluir como um portador ativo, e esse portador ativo ele caminha para a cirrose. 30% desses pacientes eles caminham para a cirrose, ou seja, não é um número desprezível. Isso aqui não é um número desprezível. 70%, como eu falei, ele pode evoluir para o que nós chamamos de portador inativo, ou seja, o paciente apresenta o vírus acima de 6 meses, o vírus a infecção cronifica, mas em baixa carga viral, com baixo poder de causar lesão, fazendo com que o paciente se transforme num portador inativo. Ele tem o vírus, mas sem os desdobramentos da infecção crônica pelo vírus. Certo? E uma outra associação que é importante é que o vírus da hepatite B, ele pode ser um fator independente para hepatocarcinoma. Esses pacientes que são cronicamente infectados, eles podem evoluir de maneira independente para o câncer de fígado. Isso aqui é um dado importante, que é o que distingue a hepatite B da hepatite C.
Os pacientes com hepatite C, eles seguem um cortejo clínico conhecido, que é primeiro a fibrose, depois a cirrose, depois o hepatocarcinoma. O vírus da hepatite B, ele pode seguir esse caminho pulando etapas. Ou seja, o paciente ele pode não ter cirrose, mas ele pode apresentar em algum momento, ele pode dormir sem câncer de fígado e acordar com câncer de fígado, pelo poder que ele tem de causar mutações no hepatócito. Perfeito? E aqui um dado importante. O paciente que é portador inativo, ele não caminha para a cronicidade com facilidade, para a hepatopatia crônica, ele não evolui facilmente para a cirrose, mas ele pode, ainda assim, evoluir para o hepatocarcinoma. Ou seja, uma vez que o paciente faz a infecção pelo vírus da hepatite B e ela cronifica, a sombra do hepatocarcinoma sempre rondará esse paciente por toda a vida. Perfeito? Então, para vocês verem a importância que a hepatite B, a prevenção para a hepatite B, ela se faz necessária. E, obviamente, alguns desses pacientes evoluem para o óbito, né? E aqui existe uma coisa importante, que são as descomplicações clínicas, as descompensações clínicas, que vocês tiveram a oportunidade de ver mais ou menos lá na gastro, e vocês terão a oportunidade de ver isso melhor no internato, porque é um tópico à parte aqui. Isso aqui dá um curso de 6 meses só de complicações de descompensação clínica das hepatites crônicas. Bom, e aí? Rapidamente aqui, só relembrando que vocês já viram isso, o vírus da hepatite B, só para a gente amarrar aqui a sorologia, nós temos alguns pedaços do vírus que são importantes, o antígeno de superfície, que você já conhece, que é o que está por fora do vírus, é o que mantém o vírus estruturado. Nós temos um anticorpo contra esse antígeno, ou seja, anticorpos que destroem a superfície do vírus e, obviamente, desnaturam o vírus. Nós temos também os anticorpos que são produzidos contra o antígeno do core do vírus, do centro do vírus, que a gente não consegue medir isso na prática. A gente consegue medir os anticorpos contra esse antígeno, né? Que esses anti-HBC, ele nos dá, a melhor tradução para ele seria a maneira mais fácil de você perceber que um indivíduo foi infectado pelo vírus da hepatite B. Além disso, nós temos uma outra coisa que é importante, que é o DNA do vírus da hepatite B, que é o cccDNA. Esse cccDNA é importantíssimo, porque é ele que vai fazer a perversão do hepatócito, ele vai fazer uma inserção, esse HBV-DNA, o trecho circular desse DNA, ele faz uma inserção no DNA do hepatócito, fazendo com que esse casamento seja para sempre. E é esse DNA que vai causar as alterações que abrem espaço para o hepatocarcinoma. Então, preste atenção com calma que eu vou falar para vocês. Uma vez que o indivíduo seja infectado pelo vírus da hepatite B, mesmo que ele esteja virtualmente curado, eu não gosto de usar esse termo, mas ele faça a soroconversão para o anti-HBS, que ele faça o controle da infecção, que é aquilo que lá vocês na imunologia aprenderam a chamar erroneamente de pacientes de hepatite B curados, né? Acho que está valendo por raciocínio aqui. Esse paciente, por apresentar o DNA do vírus da hepatite B no seu genoma, é um paciente que, para todo sempre, por todo o resto da vida, sempre viverá sob a sombra do hepatocarcinoma por causa da inserção desse trecho de DNA que o vírus faz no hepatócito. Perfeito? E uma outra coisa importante são os antígenos que tem a ver, que nós chamamos de HBE, que tem a ver mais com a replicação, e isso tem mais a ver com o tratamento que nós vamos abordar aqui. Um assunto muito específico e nós vamos adiantar. E, obviamente, os anticorpos direcionados contra ele, né? Então, nós temos 3 antígenos, o de superfície, o do envelope e o do centro do vírus, do core, e seus respectivos anticorpos, que é o anti-HBS contra o antígeno de superfície, que desnatura o vírus, o anti-HBC, que controla que combate o vírus do core, que tem a ver com a passagem do vírus pelo organismo, e o antígeno E do envelope, que tem a ver com a replicação, né? E seu antígeno respectivo, que freia a replicação. Bom, e aí, rapidamente passando, porque vocês já viram isso aqui, nós temos que falar da sorologia, porque é um ponto importante. Observe cada um desses antígenos aqui, eles suscitam anticorpos específicos. O de superfície suscita o anti-HBS, que dá, tecnicamente, aquilo que é o controle da infecção. O HBCAG, que é o antígeno do core, que dá, melhor traduzindo,
mostra para a gente a passagem do vírus pelo organismo, e o HBE, que é o antígeno de envelope, que tem a ver com a replicação e seu anticorpo respectivo. Perfeito? Bom, e isso vai nos ajudar a diagnosticar facilmente. Já viram isso aqui na gastro, eu não vou ficar repetindo muito exaustivamente, só relembrar. E aqui nós temos a divisão desses dois grupos de antígenos e anticorpos e a função na clínica qual é. O E e o anti-E, eles são marcadores que nos ajudam a decidir terapêutica, que é uma coisa que a gente não vai ver aqui, e esses outros nos ajudam a traduzir estado de infecção, tá? Esses são feitos para o diagnóstico, esses aqui são mais utilizados para fins terapêuticos, tá? E aí nós temos aquilo que vocês já viram com a professora Ana Beatriz, eu vou só repetir rapidamente para os senhores aqui, que é o significado de cada um desses trechos, dessas sorologias, né? O HBsAg, o anti-HBC e o anti-HBs são os três que nos interessam para o diagnóstico. O S, nós sabemos que a melhor tradução é que o vírus está ali, ou seja, para que você tenha, o vírus esteja presente, circulando, é preciso que ele esteja montado. E para ele estar montado, ele tem que ter esse antígeno na sua superfície. Então, o HBsAg, ele é a tradução do vírus estar aqui. O anti-HBC, que é do core, e aí esse Czinho a gente esquece que é do core, e a partir de hoje a gente vai entender isso como um Czinho de contato. Ou seja, você só tem esse anticorpo se você fizer o contato com o vírus selvagem. Se você não tiver feito o contato com o vírus selvagem, ou seja, com o vírus da natureza, você não tem o anti-HBC circulando no teu sangue. E, obviamente, o anti-HBs, que é o anticorpo que desnatura o vírus, ou seja, que desmonta a superfície do vírus, obviamente, desmantelando o vírus e dando, obviamente, o controle. E aí, esse anti-HBs vai significar imunidade e vacina. E aí, diante dessas três possibilidades, nós temos os mais variados possibilidades de interpretação. E eu digo para vocês não perderem tempo decorando essas coisas, porque isso aqui é uma coisa que não precisa decorar, precisa só entender. Perfeito? O que significa dizer isso? Ó? A pergunta é essa que nós temos que fazer. Ó. O que o HBsAg nos traduz? Ele está respondendo se o vírus está aqui. O que o anti-HBC nos traduz se eu tive contato com o vírus? O que o anti-HBs nos traduz se eu tenho imunidade contra o vírus? E aí eu posso colocar todas as possibilidades e que nós vamos só respondendo essas perguntas e nós vamos saber. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o HBsAg positivo, ou seja, não decora, só responde a pergunta. O vírus está aqui? Sim. Essa pessoa teve contato com o vírus? Sim. Essa pessoa tem imunidade contra o vírus? Não. Qual a tradução? Está tendo contato, ou seja, é um paciente com hepatite B em atividade. E assim sucessivamente. Por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu olhar para o HBsAg negativo, o que esse negativo está me respondendo? O vírus está aqui? Não. Eu tive contato com o vírus? Sim. Eu tenho defesa contra o vírus? Sim. A tradução disso é, tive contato com o vírus, ou seja, o vírus passou e suscitou minha defesa. Isso aqui é o paciente que teve contato e evoluiu com soroconversão para o controle da infecção. É aquilo que nós preferimos chamar, nós médicos aqui, preferimos chamar de hepatite B resolvida, controlada, soroconvertida. Que lá nas cadeiras básicas, vocês aprenderam a chamar isso de cura. Não é cura. Médicos não usam esse termo hepatite B. A gente usa soro convertido, hepatite B controlada, hepatite B resolvida, porque virtualmente a cura da hepatite B não tem como fazer. Por quê? Porque o DNA do vírus estará sempre presente no hepatócito do paciente, que você não consegue retirar. Então, virtualmente, não tem cura. Tanto não tem cura que se você for lá no SECOM, pacientes que vão ser submetidos à quimioterapia, a preocupação dos nossos colegas oncologistas lá é a reativação da hepatite B. Reativação da hepatite B, mesmo para aqueles que foram supostamente curados. Tomem cuidado com isso. E aí, exemplos e mais exemplos de como você interpreta isso. Olha essa outra sorologia. O vírus está aqui? Não. O paciente teve contato com o vírus? Também não. Mas ele tem imunidade? Sim. Essa aqui é a sorologia típica de um paciente que recebeu a imunidade de uma outra forma. Qual é a outra forma? O paciente vacinando. Essa outra sorologia também ela é importante e ela não pode ser negligenciada. Porque se você observar aqui, olha, o HBsAg
está negativo, ou seja, o vírus está aqui, não, teve contato, não, o paciente tem imunidade, não. Qual é a conduta desse paciente? Mandar para vacinar. Na prova, a gente coloca isso aqui, vocês dizem, o paciente não tem nada, manda para casa. Não, o paciente não tem que ir para casa, o paciente tem que sair de lá para poder ser vacinado. É essa que é a conduta. E esse caso aqui, ó, HBsAg é negativo, ou seja, o vírus está aqui? Não. O paciente teve contato com o vírus? Sim. O paciente tem imunidade? Não. Que sorologia é essa? Ou seja, o paciente não tem nem o vírus presente e nem o vírus ainda, nem a imunidade. Que sorologia é essa? Essa sorologia aqui é a mais difícil da prática de você interpretar, ou seja, o que nós chamamos de anti-HBC isolado. Ela pode ser três coisas. Ou o paciente é um paciente com positividade cruzada, num erro laboratorial, ou o paciente ele tinha um HBsAg, mas ele perdeu. Como ele perdeu isso? Imunossupressão, derruba a quantidade de linfócitos B, esses linfócitos B específicos morrem, você para de produzir anticorpos tituláveis e o paciente perde o S, voltando à possibilidade de replicação. Terceira possibilidade é a janela imunológica. Você não tem quantidade de anti-HBs suficiente para deixar o exame positivo e você não tem mais quantidade de HBsAg suficiente para deixar o exame positivo. Ou seja, para a transição. E a quarta possibilidade é de pacientes que têm mutação S. São vírus de infecções muito crônicas, que às vezes sofrem uma mutação no antígeno S, e eles param de sintetizar esse HBsAg, passam a sintetizar um outro tipo de HBsAg que o exame não lê. Então, essa sorologia aqui, na prática, ela é a mais chata de todas, porque ela pode ser essas quatro possibilidades, e vocês têm que ter a habilidade clínica de diferenciar se é erro, se é perda de S, se é janela, se é mutante S. São as quatro coisas que nós temos que saber. Ou seja, pacientes anti-HBC isolados, esses são os pacientes que te dão mais trabalho na prática para você dizer o que esse paciente tem. Que pode ser do erro até uma mutação S. Perfeito? E para cada uma dessas coisas, você tem estratégias para poder diagnosticar. Perfeito? Bom, em relação à terapêutica da hepatite B, a coisa mais importante é que não tem cura. A hepatite B é uma infecção dos vírus que nós vamos vendo, é o mais problemático e não tem cura. Então, quais são os objetivos do tratamento para hepatite B? O que eu tenho que ter na minha mente quando eu tenho um paciente com hepatite B crônico que precisa ser tratado? Eu vou fazer o tratamento para fazer a supressão da replicação. O meu objetivo do tratamento é diminuir a inflamação e a fibrose e, consequentemente, diminuir a evolução das complicações ou a instalação das complicações. Então, o objetivo terapêutico da hepatite B não é cura. O objetivo é a supressão da replicação, a diminuição dos fenômenos inflamatórios e fibroblásticos. E terceiro, é a diminuição da evolução das complicações ou até a diminuição das complicações. Ou você diminui a evolução ou você diminui as complicações. Esse é o objetivo do tratamento para hepatite B. Ou seja, não é um tratamento curativo, certo? Ele não é um tratamento suportivo somente. E o que nós temos ainda mais sobre a terapêutica? Primeiro, que uma vez que você inicia o tratamento para esse paciente, o tratamento é feito por tempo determinado, ou seja, o paciente começa o tratamento e não tem tempo para parar. Até com que você consiga fazer com que o paciente consiga produzir, atenção, o anticorpo que naturalmente desmonta o vírus, que é o anti-HBs. Enquanto o paciente não conseguir produzir o anti-HBs, o tratamento não pode ser suspenso. E eu pergunto para vocês, qual é a chance do paciente fazer o anti-HBs sozinho, né, ou tratando, por uma infecção que ele naturalmente já não consegue fazer isso, A chance disso é que a taxa de soroconversão é muito baixa em pacientes com 5 anos de tratamento. Em linhas gerais, significa dizer o seguinte para os doutores aqui, que esse paciente trata de forma determinada. Perfeito? A gente não consegue tirar a medicação desse paciente tão fácil. Na verdade, não consegue. São raros os pacientes que conseguem fazer o anti-HBs e que você pode dar o luxo de tirar a medicação dele. Eu faço acompanhamento de pacientes com hepatite B na minha prática diária e posso dizer para vocês que eu conto no dedo de uma mão só os pacientes que nesses últimos 15 anos, 16 anos
que eu toco, junto com o professor Frank, um serviço de hepatopatias crônicas no Med Solimões, eu conto no dedo de uma mão pacientes que nesses 15, praticamente 15 anos, 16 anos que nós estamos lá nesse nosso projeto, conto na mão nos dedos de uma única mão, os pacientes que eu vi fazer isso aqui, essa soroconversão, após tanto tempo de tratamento. Na prática, todos ficam tratando de forma indeterminada. Perfeito? E o que nós temos disponível no SUS para o tratamento? Nós temos o tenofovir, o entecavir, e nós temos o TAF, que é uma formulação de tenofovir que tem menos impacto renal, né? Nós temos essas 3 drogas disponíveis, existem outras, mas essas aqui são as 3 drogas principais, em que os pacientes que são selecionados para tratar, iniciam o tratamento e ficam por tempo determinado tomando essas medicações até obter a soroconversão. Perfeito? E aqui só um detalhe para aqueles pacientes, para aqueles que a gente vai utilizar essa versão de tenofovir, que ela é muito menos problemática do ponto de vista de acompanhamento, né? Nós temos esses pacientes especificamente aqui que nós selecionamos. Mas isso aqui é uma coisa que eu não decore não, porque no futuro, o que vai acontecer? Isso aqui é uma medicação que ainda existe e a tendência é que depois, lá na frente, todo mundo tome isso aqui, que é a versão melhorada dele. Então, isso aqui a longo prazo, isso aqui não vai existir essa particularidade. Existe agora para a gente, enquanto nós não temos dinheiro no SUS para que todo mundo faça essa versão e não essa aqui. Tá bom? Então, são essas 3 drogas, uma vez instituída, para até conseguir a soroconversão, que na prática virtualmente não acontece, então é por tempo determinado. E uma coisa importante da hepatite B é que a profilaxia, que é uma coisa importantíssima. Essa profilaxia ela pode ser feita de 2 modalidades, ela pode ser feita com a vacina ou com a imunoglobulina. A vacina, vocês já viram, os 3 pontos importantes. Primeiro, que ela é uma vacina que tem uma eficácia altíssima, certo? Ela é prioritária no Brasil, ela é feita para todas as crianças e nós temos que ter atenção especial para gestantes e profissionais de saúde. E uma coisa importante, que é que uma parcela da população, especialmente a nossa população da Amazônia, apresenta aquilo que nós chamamos de alergia. Ou seja, que mesmo tomando 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos de dose de vacina, quer dizer, 3 esquemas vacinais, às vezes, não consegue constituir defesa contra os vírus da hepatite B, mesmo estando vacinado. E são esses pacientes que, quando fazem a infecção pelo vírus selvagem, evoluem para a cronicidade e evoluem da pior maneira possível. Então, esse slide aqui é para lembrar os doutores do seguinte: todos os senhores e senhoras aqui tomaram vacina para hepatite B. A pergunta é: quantos de vocês sabem se ela está funcionando? Vocês que entram em cirurgia, que vão para fazer plantão em pronto atendimento, que furam o dedo com agulha, entendeu? Que fazem procedimentos sem EPI, né? Então, tudo isso vocês têm que se perguntar: será que a minha vacina está funcionando? Então, você tem que fazer o anti-HBS quantificável, para ver se ele está acima de 10 unidades. Se estiver acima de 10, está funcionando, você está protegido. Não está abaixo disso, ou muito próximo disso, toma cuidado que não está funcionando, e você provavelmente tenha alergia à vacina, e, consequentemente, você, ou nós, ou quem quer que seja, que eu esteja falando aqui, se pega a hepatite B, faz a cronificação, e é o paciente que tem maior problema com a evolução clínica. Uma outra maneira de fazer a profilaxia é com a imunoglobulina, e ela está destinada aos RNs expostos, né? É um paciente que a mãe é portadora do vírus da hepatite B, e, obviamente, ele vai ser exposto. Então, no parto, ele vai ser exposto. Então, este neném, esse recém-nascido, ele precisa fazer, na sala de parto, tanto a vacina quanto a imunoglobulina para se proteger da infecção. Por que isso aqui é importante? Porque nós vimos lá no início da aula que pacientes que fazem infecção na primeira infância, ou seja, crianças, recém-nascidos e até intraútero, são esses pacientes que 90% dos casos cronificam. Então, uma mãe que é portadora do vírus da hepatite B, com RN exposto, que se você não faz a imunoglobulina, a chance dessa criança se tornar um portador crônico e evoluir para a cronicidade é de 90%. Isso é muito comum. Eu posso dizer para vocês que eu faço isso há muito tempo e eu já vejo crianças com hepatite B nos interiores da Amazônia, adolescentes, adultos jovens já cirróticos, completamente cirrotizados, inclusive morrendo por causa de hepatite B,
que foram adquiridas durante o período pré-natal, intranatal e perinatal. E que o médico que atendeu não fez a previsão da imunoglobulina, que nem pensou nisso e a criança acabou pegando. Outro paciente que também é importante que faça são os pacientes que transplante, né? Os pacientes que fazem transplante hepático, a gente precisa fazer uma proteção robusta contra o vírus da hepatite B, e nesses contextos específicos, a imunoglobulina entra. E terceiro, que é importante, que não é tão comum que a gente fale sobre isso, mas nós, como estamos falando aqui entre colegas, entre futuros colegas, lembrar que existe a possibilidade de fazer imunoglobulina nas exposições. Se você está numa situação de exposição, que o paciente é portador do vírus B com alta carga, e você não sabe a sua situação sorológica, ou se a sua situação sorológica é de anergia, existe a possibilidade de você fazer imunoglobulina para se proteger da contaminação. Então, coloquem isso no radar de vocês, do ponto de vista prático, que é possível fazer alguma coisa, e o que é essa coisa? A imunoglobulina pós-exposição. Não são todos os pacientes que fazem, não está indicado para todo mundo, está indicado para aqueles portadores, para profissionais anérgicos que se expuseram à contaminação e que a vacina não tem proteção, não te dá proteção, mesmo que você faça, não vai conseguir fazer proteção nenhuma, então a única chance que você tem é fazer imunoglobulina para debelar a contaminação. Passando rapidamente para o Delta é um vírus, vou ser bem breve aqui, porque vocês já viram isso aqui com a professora Ana. O vírus Delta é um vírus, vou falar de uma forma bem clara, é um vírus defectivo parasitário. Ele não faz infecções sozinhas, certo? É um vírus que ele não tem o poder de fazer infecção sozinho, porque ele precisa se ligar a outras estruturas para fazer isso. A melhor estrutura que ele encontra para fazer isso é o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. O melhor lugar que ele consegue se ancorar é nesse antígeno bem aqui, ó. Ele utiliza este antígeno da hepatite B como um complemento do seu vírus, né? Ele precisa do HBsAg do vírus da hepatite B para completar o seu ciclo viral. Perfeito? Então, é um vírus que sozinho, ele não vai causar, ele não tem poder de causar infecções. Então, ele é um vírus defectivo, e para existir, ele precisa do antígeno de superfície para poder se montar. Então, preste atenção com calma, olha com muita calma. Se ele parasita o vírus B para roubar dele o HBsAg, então toma cuidado, que pacientes com hepatite B e D, você pode ter baixa viremia do vírus B, mas você não consegue demonstrar se essa baixa viremia é porque o vírus não está se replicando mesmo, ou se ele está sendo parasitado pelo vírus Delta. Então, isso é um problema na prática. Você olha o paciente com a infecção e fica se perguntando assim, nossa, mas ele tem carga viral baixa do B, ou ele está sendo parasitado? Na prática, nós consideramos, dependendo se ele está presente ou não, em parasitismo. Isso faz com que ocorra um fenômeno na prática que é trate os dois. Você vai tratar os dois vírus. Você não trata somente o delta, você tem que tratar os dois. Perfeito? E aqui, ó, o tratamento para ele pode ser curativo, ou seja, a infecção do vírus B você não consegue curar. Mas a do vírus D é possível você curar. Só que tem um problema. Você pode se recontaminar. E isso não acontece, isso acontece na prática. Pacientes que você tratou o vírus Delta, curou e nunca mais teve problema. E pacientes que trataram, curaram e se recontaminaram. Isso também pode acontecer. E a contaminação dele é feita pelas mesmas vias que o vírus da hepatite B. Então, pacientes que são portadores do vírus B têm que redobrar a sua atenção, porque eles podem se contaminar com o vírus D. E se vocês observarem o vírus D, olha o lugar onde ele está distribuído no mundo, e se vocês olharem com muita calma para o Brasil, vocês vão descobrir um lugar ali pintado de vermelho, um vermelho escuro, que coincide com a nossa localização aqui, certo? Fazendo com que a Amazônia Ocidental, que é esta Amazônia onde nós estamos, seja uma região de alta prevalência, responsável por 80% dos casos de toda a nossa região aqui, todo o Brasil. Então, a hepatite D é um problema puramente amazônico, majoritariamente amazônico.
Você não é capaz de terminar suas vidas como médico na Amazônia sem nunca ter visto um paciente B delta. Eles são muito comuns. Perfeito? E aí, isso vocês olharem a importância que esse tema tem para a gente aqui. E a importância que nós temos que ter, independente de que especialidade nós estamos fazendo, porque são pacientes que, se a gente não faz o diagnóstico precoce, eles evoluem fatalmente para a cronicidade. Bom, e qual é a história natural da infecção pelo vírus da hepatite D? E aqui essa figura, ela é emblemática. É a fogueira ali sendo o paciente portador da hepatite B e o fogo na fogueira ali sendo o próprio vírus da hepatite D. Ou seja, o vírus da hepatite D, tem o poder de piorar substancialmente a evolução clínica de um paciente portador da hepatite B. Ou seja, o fogo na lenha, é o combustível que aumenta o poder, as labaredas dessa fogueira inflamatória, que o vírus da hepatite B causa. E aí nós temos esse fenômeno que é a co-infecção, ou seja, a infecção dupla pelo vírus B e vírus B e D. Você vai ter a somatória disso, uma evolução, um comportamento muito mais agressivo, muito mais rápido e puramente amazônico. Isso é uma coisa que a gente vê na Amazônia, certo? E aí nós temos o quê? A amplificação dos sinais e sintomas. Olha com muita calma aqui que eu vou falar para vocês. Se um paciente se contamina com o vírus B, ele demora cerca de 20 anos em média, 30 anos em média, até chegar na cirrose, que é uma das complicações. O paciente que tem vírus B, mas se contamina com o vírus Delta também, esse número às vezes cai para 5 anos. Esse número pode ser tão rápido que você encurta, às vezes, em 5 anos, para 5 anos essa evolução. Perfeito? Então, vocês percebam o poder que o vírus D tem de complicar a infecção pelo vírus B. Tá bom? E aí nós temos dois padrões de contaminação. Nós temos aquilo que nós chamamos de co-infecção, e nós temos aquilo que nós chamamos de superinfecção. A co-infecção é quando o paciente pega os dois vírus ao mesmo tempo. Ou seja, no mesmo momento que ele se contamina com o vírus B, ele também se contamina com o vírus D. O paciente recebe os dois vírus ao mesmo tempo. Isso nós chamamos de co-infecção. A modalidade de co-infecção. Certo? Por outro lado, nós temos você tem primeiro o vírus B e num outro contexto você acaba adquirindo o vírus D, num outro momento. O paciente primeiro faz a infecção por um e depois, na sequência, ele faz a infecção pelo outro. Nós chamamos de superinfecção. Certo? Essa combinação, tanto na co-infecção quanto na superinfecção, ela faz com que a infecção pelo vírus B cronifique em 80%. Certo? Você está saindo de 5% no adulto jovem para 80% de cronificação. Segunda coisa, você aumenta a chance de cirrose hepática em 40%. Lembram lá, no início da aula, que eu falei que o vírus da hepatite B sozinho ele vai em 30%. Aqui você aumenta esse percentual em 40%. E você tem um incremento do hepatocarcinoma. Perfeito? Então, a combinação vírus B e vírus D, ela é muito problemática para o paciente. Tanto na sua modalidade com infecção, como na modalidade de superinfecção. E aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que é um problema, e esse problema real a superinfecção, ela é muito mais danosa para o paciente, fazendo com que o paciente ele possa evoluir com aquilo que nós chamamos de hepatite B crônica fulminante. Pacientes portadores do vírus B que fazem superinfecção pelo vírus Delta evoluem com fulminância em uma grande parcela dos casos. São casos dramáticos que a gente vê isso aqui no dia a dia. Esses pacientes aqui são os nossos pacientes amazônicos que co-infectados B delta, tanto na modalidade co-infecção quanto na modalidade superinfecção. Tá bom? Então, a superinfecção é muito mais danosa e o paciente evolui com muito mais fulminância nesse contexto. Já vi pacientes de 14 anos de idade, já vi pacientes de 12 anos de idade, já vi pacientes de 5 anos de idade que fizeram co-infecção, superinfecção por B e delta e morreram praticamente um ano dessa co-infecção, cirrotizando brutalmente muito rápido, fazendo uma falência hepática quase aguda por essa infecção, levando a óbito muito rapidamente. Isso aqui é uma coisa que ocorre na Amazônia e, para o horror dos horrores, ocorre, inclusive, entre crianças e adolescentes. Isso aqui é um problema de saúde pública terrível para todos nós. E eu vou aproveitar esse momento para fazer uma pequena observação
Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos um problema com isso aqui, nós precisamos de atendimento para esses pacientes, nós precisamos de suporte e medicações para esses pacientes, e nós temos o azar dessa doença ser uma doença de amazônidas. Se vocês vão ficar horrorizados de ver como nós somos tratados pelo governo federal em relação com a infecção B e Delta, a superinfecção B e Delta. Às vezes nós vamos em localidades por aí que você não tem nem laboratório básico para fazer acompanhamento desses pacientes. Nós não temos, olha, doutores, nós não temos carga viral de Delta na Amazônia. Nós temos dificuldade de fazer carga viral de Delta na Amazônia. Onde esses pacientes estão. Uma carga viral de Delta custa em torno de R$ 1.200. E o SUS oferece no papel. Na prática, esses pacientes estão abandonados, tendo que se endividar para fazer carga viral de Delta para poder seguir com o seu acompanhamento. Isso é um vexame para todos nós. Então, é uma vergonha para todos nós. E eu não estou falando de administração, falando de um país que é muito rico, que tem uma particularidade na Amazônia de uma doença que é super grave e que estamos à míngua. Sem suporte das esferas, todas as esferas, que não conseguem solucionar esse problema para a gente. Se a infecção B e Delta fosse um problema do eixo centro-oeste, do eixo sudeste do Brasil, isso já estaria solucionado. E isso é uma das coisas que mais me enfurece nesses 16 anos que eu faço acompanhamento nos médicos Solimões desses pacientes. A dificuldade que nós temos de conseguir, às vezes, insumos para poder levar o tratamento dessas pessoas com dignidade. Muito bom. O diagnóstico ele é feito com sorologia, e a sorologia, você acusa a sorologia se está presente ou não, e aí você, depois que diz que está positivo ou negativo, você passa para a carga viral, que é para você confirmar a infecção, que o paciente ele pode estar com a sorologia positiva, mas ele ter conseguido debelar a infecção pelo vírus, e está resolvido o problema. O problema é quando ele mantém o vírus dentro de si, mas eu só posso demonstrar isso se eu fizer uma carga viral, que é esse PCR-HDV. Vejam que é o exame que nós não estamos há 16 anos tendo dificuldades para conseguir esses exames para esses pacientes. Na prática, isso aqui é um transtorno para o paciente e para o médico que trata. Muito bom. E aí, o tratamento da hepatite delta. Obviamente, você tem que tratar o vírus da hepatite B com aquelas medicações que nós já falamos, associada ao interferon alfa 2A. Este é o tratamento que nós temos. Esse daqui o interferon é uma medicação que tem muitas particularidades para você utilizar, e você tem que ter todo um contexto clínico para poder utilizar. O paciente não pode estar cirrótico, é uma medicação que tem todos os detalhes para você utilizá-la, e o tratamento mínimo aqui, nós estamos falando de cerca de 48 semanas de aplicação no mínimo. Eu já vi pacientes que foram até 92 semanas tomando isso aqui, semanalmente. Façam as contas aí, vejam aí o tempo que demora para você tratar uma hepatite delta. Isso é uma medicação caríssima, que, por sorte, nós temos no SUS, porque ela serve para tratar diversas outras coisas, e por causa dessas diversas outras coisas, nós pegamos uma carona nessas diversas outras coisas para tratar nossos pacientes com B e delta. Então, o tratamento para B e delta ele é feito com a combinação do vírus da hepatite B, ou seja, o tratamento da hepatite B associado ao interferon. Perfeito? E para concluir nossa aula de hoje, nós vamos falar rapidamente da hepatite C, e isso aqui talvez eu deixei por último, porque é o ponto de esperança para todos nós, porque a hepatite C hoje, de todas as hepatites que nós estamos falando as crônicas aqui, é a única que você tem da crônica e as agudas, né? Tanto as agudas que nós vimos inicialmente, como as crônicas que nós acabamos de ver. A hepatite C é a esperança para quem trata a hepatite no Brasil. No mundo também. Por quê? Porque é a única que nós estamos falando efetivamente de cura. É aquela que você consegue curar. Algumas particularidades importantes da hepatite C, é um vírus RNA que cronifica, perfeito? E que nós temos aí hoje descritos cerca de 7 genótipos possíveis. Um dado importante, é um vírus de transmissão prioritariamente parenteral, certo? Esse aqui é o vírus dos acidentes ocupacionais. A hepatite B é o vírus da transmissão sexual, majoritariamente, ou de mãe para filho. E este aqui é o do acidente ocupacional.
É esse que nós temos que nos preocupar quando nós vamos ali e furamos o nosso dedo numa agulha e que nós estamos atendendo. Por quê? Porque a maior transmissão dele é feita de maneira parenteral. E por causa disso, doutores, se criou um mito de que isto aqui tem a ver com o uso de drogas injetáveis, por exemplo. E por causa disso, preste atenção, se criou um segundo mito de que como na Amazônia nós não temos uso de drogas injetáveis, aqui as drogas são de outra natureza e não é pico, não é heroína, não é assim? Então, teoricamente, o vírus C circula pouco por aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês conversarem com os avós de vocês vão ver que o vírus da hepatite, que tinha uma prática na década de 70 ou 80, olha o que eu estou falando para vocês, uma prática muito comum na década de 70, 80, e o vírus da hepatite C foi descrito em 90, não é uma descrição muito antiga, é um vírus que foi descrito na década de 90. Foi descrito em 96, 97, se eu não estou enganado. Foi um vírus que, quando eu entrei na faculdade de medicina, lá na década de 90, estava se começando a se descrever a hepatite C. Coisa louca, né? Então, tudo que ocorreu de 96 para trás era um vírus que você não conseguia demonstrar. Todas as pessoas que fizeram transfusão de sangue antes de 96, elas podem ter sido contaminadas com o vírus da hepatite C. Todas as pessoas que fizeram contaminação, fizeram uso de uso parenteral, de instrumento parenteral, agulhas, seringas não descartáveis, antes de 96, elas podem ter adquirido hepatite C. Então, olhem com muita calma o que eu vou dizer para vocês agora. Na década de 80, no Brasil, e se vocês forem pelos beiradões aí, que vocês vão ver no internato rural, existiam aquelas pessoas que tinham seringas de vidro nas comunidades, que eram os aplicadores de injeção nas comunidades por aí. Converse com os pais e os avós de vocês. Pergunte se não existia uma história de, na rua, no bairro, na comunidade, o vizinho que tinha uma caixa de inox, que tinha uma agulha, tinha uma seringa de vidro, que ele era o aplicador da injeção para as pessoas da comunidade. Como era feita essa esterilização? Álcool e só. Tocava fogo assim no álcool, né? E esquentava aquilo ali, e a pessoa dizia que estava estéril. Centenas de milhares de pessoas se contaminaram na Amazônia dessa forma. 30, 40 anos depois, nós estamos começando a colher os frutos dessa prática de 30, 40 anos atrás. Eu ando nos interiores da Amazônia, atrás desses troços aqui, eu vejo muita gente doente de hepatite C. Um monte de pacientes doentes de hepatite C. Portadores crônicos de hepatite C, e quando você começa a mostrar que na curva de um rio, lá num lugar distante, existem portadores de hepatite C, o Ministério da Saúde olha para você e diz, mas que loucura está acontecendo aí? Será que tem droga nessa região? Não, isso aqui é políticas públicas erradas. Esse negócio de dar uma caixinha com instrumental para agulha e agulhas não descartáveis e com injeção na década de 70, para a população ribeirinha, para que existisse a figura do aplicador de injeção, hoje está sendo colhido como pacientes portadores de hepatite C na Amazônia. Isso chega a ser uma coisa assim que a gente olha e se pergunta como é possível nós vivermos nesse mesmo planeta desse povo que cria essas políticas públicas, né? Bom, o fato é o seguinte, que é um vírus que hoje que pode ser... Opa! Travou? Opa! Bom, é um vírus que tem poder de cura, tá certo? E aqui uma coisa importante, doutores, que tem a ver com genótipos. Na hepatite B, a participação dos genótipos não está muito bem clara qual é o papel delas. Na hepatite C, isso está demonstrado. A hepatite C, nós temos o que de importância? Primeiro, que o genótipo 1 é o mais prevalente do mundo. Ele que é responsável pela grande pandemia de hepatite C no mundo. Seguido de perto do genótipo 3, certo? Na Amazônia, na nossa epidemia, ela prevalece o genótipo 1, perfeito? E vocês estão vendo que só em 2025, até agora, esses dados são do ano passado, em 2025, até o presente momento, foram diagnosticados 153 casos de hepatite C crônica na Amazônia. Coisa que há uns 20 anos atrás seria uma coisa exótica de se falar. Perfeito? Bom, quais são as duas particularidades que eu gostaria que vocês memorizassem para a vida de vocês?
Esses são os dois genótipos mais importantes pela frequência. O genótipo 1, ele possui uma evolução mais desfavorável. Ele é o que, se você não fizer nada, ele que evolui rapidamente para a cronicidade, evolui para os desfechos, que é a cirrose e o câncer de fígado. Só que tem uma vantagem do genótipo 1. Ele apresenta um perfil de tratamento excelente. Você cura 100% dos casos de hepatite causada pelo genótipo 1. O genótipo 3, ele está mais relacionado a algumas mutações, como, por exemplo, a esteatose. E ele é o que apresenta a pior resposta terapêutica. Essa pior resposta, hoje, já mudou bastante. Estamos falando aí de resposta de 95% de cura nesses pacientes. Ou seja, em termos práticos, a hepatite C ela é virtualmente curável. Quase em 100% dos casos, quando você pega o paciente no momento certo, institui o tratamento e acompanha esse tratamento, esse paciente ele cura quase que em 100% dos casos. E aí, só para te lembrar que o genótipo 1 é aquele que, se você não fizer nada, ele é o que tem a evolução mais desfavorável. Perfeito? Mas que, em compensação, é o que responde melhor ao tratamento. Bom, e qual é a história natural da hepatite C? Até 6 meses, infecção aguda. Obviamente, acima de 6 meses, você pode seguir dois caminhos. 15 a 20% elimina e 75 a 85% dos pacientes cronificam. Vejam que isso aqui é significativamente diferente da hepatite B. Um paciente adulto que faz infecção pela hepatite B, ele cronifica em 5%. Na hepatite C, ele cronifica em 85%. A evolução é totalmente diferente. Desses que cronificam, cerca de 70% evoluem para fibrose significativa. Isso depende da idade, do sexo, consumo de álcool. Mulheres cronificam mais do que homens. Pessoas mais jovens cronificam, sofrem mais efeitos do vírus a longo prazo, por isso fazem desfechos piores. Pacientes que fazem outros agressores hepáticos têm desfecho pior, perfeito? E desses, cerca de 5 a 20% evoluem para cirrose em torno de 30 anos de idade. Olhem com calma. É uma infecção que dura 30 anos de evolução. Você tem 3 décadas para dar o diagnóstico, e esse diagnóstico, às vezes, ele começa com transaminases discretamente alteradas no teu consultório. Então, todo paciente com alteração de transaminase, ele precisa fazer sorologias para hepatite C, porque essa pode ser a única manifestação clínica. Na verdade, pode ser o único sinal laboratorial de infecção pela hepatite C. Porque isso aqui, invariavelmente, não dá sintomas nenhum. E você tem 20 a 30 anos para diagnosticar isso. Quantos e quantos pacientes que passam pelas UBSs com alterações discretas de transaminases e não são submetidos a uma sorologia? Quantos e quantos pacientes que passam nas UBSs com esteatose e não são submetidos a uma sorologia para hepatite C? Tudo acaba sendo metabólico, tudo é gordura, tudo é falta de exercício, tudo, entendeu? E aí você não oferece para esse paciente com esteatose sorologia para hepatite C, às vezes é a única manifestação que ele tem. Perfeito? A gente não pode esquecer disso. Nós temos tempo demais para fazer intervenção e, para a gente olha com muita tristeza nós chegarmos lá no hospital tropical, encontrar pessoas de 50, 60 anos cirrotizadas, sem nenhuma perspectiva de transplante mais, certo? Indo para a supergravidade de uma doença que é facilmente diagnosticada, quando você entende o que tem que procurar. Se você pergunta para esses pacientes, todos nunca foram testados, porque ele disse, mas eu nunca tive hepatite. Aí pergunta para o cara, o que é hepatite? Ele está falando de icterícia. E aí, se você falar com o médico que está acompanhando, ele vai dizer, mas ele nunca apresentou hepatite. Aí tu pergunta para o médico, mas o que tu entende de hepatite? Vocês vão se horrorizar de entender que ele faz a tradução de icterícia para hepatite. E isso alguém paga com a vida, isso alguém paga com o seu fígado, por causa dessa confusão conceitual que alguns pacientes e alguns médicos fazem. E aqui também o desfecho é hepatocarcinoma. A diferença aqui é que o hepatocarcinoma na hepatite C é o resultado final do processo. Não é uma coisa que você vai ver em qualquer momento, você vê no final do processo. Na hepatite B, a qualquer momento o paciente faz hepatocarcinoma. E a mensagem final para os senhores aqui é que é uma doença silenciosa, que você não suspeita, que não te dá sinais e sintomas, que mesmo quando ela está aguda, você não tem icterícia.
que você tem alteração de transaminases, que pode ser discreta, pode ser mínima. Você pode ter um paciente com 2 vezes a transaminase, às vezes com as transaminases apenas tocadas. E você não pede uma sorologia para esse paciente porque nós não fomos acostumados a pensar nisso. O fato de nós estarmos começando a diagnosticar esses casos na Amazônia, só em 2025 foram 153 casos, um caso a cada 3 dias, isso não é pouco, isso é muito. Isso é porque você começa a aumentar a sensibilidade do diagnóstico, percebendo os pacientes com alterações de transaminases, percebendo os pacientes que estão esteatose, e que você tem que submeter todos esses pacientes à sorologia, porque é uma doença silenciosa. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico de hepatite C, ele é o mais fácil e o mais difícil ao mesmo tempo. É mais fácil porque é só uma sorologia que você faz. Você faz uma sorologia, ela está positiva, está negativa e ponto final. É fácil, né? Ter ou não útil. Preste atenção com calma. Uma sorologia de hepatite C positiva não significa dizer que o paciente é portador crônico de hepatite C. Uma sorologia de hepatite C negativa não significa que o paciente nunca tenha tido contato com hepatite C. Tome cuidado com isso. Hepatite C é fácil, é curável, mas ela é chata de você acompanhar porque ela engana muito a gente do ponto de vista sorológico. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: se você flagra um paciente com a sorologia para hepatite C positiva, você não pode concluir que o paciente é portador da hepatite C. Você tem que confirmar isso. Como é que a gente confirma isso? Com a carga viral. Você pede a carga viral, e se ela der positiva, o paciente é um portador crônico da hepatite C e precisa ser tratado. Se a carga viral é negativa, o paciente se curou espontaneamente da hepatite C e não precisa fazer nada, a não ser acompanhamento clínico desse paciente por um tempo. Perfeito? Agora, veja o contrário. Se você está suspeitando que um paciente tem hepatite C e ela dá negativa, você é obrigado a repetir isso depois de 3 meses, depois de 6 meses. Por quê? Porque o período de incubação, na verdade, não. A sorologia para hepatite C ela tem um probleminha de sensibilidade ainda, que às vezes faz com que o paciente já esteja contaminado com hepatite C, e aí a titulação ainda não seja suficiente para fazer os exames positivos. Então, significa dizer que todo paciente que você flagrar com um quadro de hepatite aguda, que você faz todas as sorologias e a hepatite C dá negativa, você só pode concluir que aquilo não é hepatite C repetindo essa sorologia 3 meses depois e 6 meses depois. Por quê? Porque ela costuma ficar positiva depois de 3 meses de evolução clínica. Então, tomem cuidado com isso. A positividade não significa dizer que o paciente é portador crônico, eu preciso dar carga viral para poder dizer isso. E um paciente que eu suspeito que possa estar com hepatite C, que deu negativo, eu concluo depois de 3 meses repetindo a sorologia. Qual é a aplicação prática disso? Vou dar um exemplo para ficar fácil para vocês. Eu faço um acidente ocupacional, aí minha sorologia para hepatite C dá negativa. Posso despachar o paciente? Posso ficar tranquilo? Não. Depois de 3 meses eu tenho que repetir hepatite C, porque ele pode demorar 3 meses precisando ficar positivo. Aí eu faço, deu negativa. Posso ficar tranquilo? Ainda não. Eu tenho que repetir com 6 meses, porque existem casos que essa sorologia pode demorar um pouco mais para ficar positivo. Então, um acidente ocupacional para hepatite C é chato, porque você tem que repetir o exame com 3 meses, com 6 meses, para você ter certeza absoluta que aquilo não resultou em infecção. Certo? Então, tome cuidado com isso aqui. Bom, e o tratamento para hepatite C? Eu vou apresentar para vocês aqui o nosso protocolo clínico nacional, que está valendo ainda, que está lá é um material denso, longo, complicado, que nós não vamos abordar aqui porque não é uma finalidade, não estamos na residência. É para vocês entenderem que existe um documento oficial que diz o que tem que ser feito. Primeiro, todos os pacientes devem ser tratados. Na hepatite B, lembra que a gente ficava na dúvida? Aqui todos os pacientes com hepatite C têm que ser tratados. Certo? O grau de fibrose e de cirrose, ou seja, tem cirrose, sim ou não? Tem fibrose, sim ou não? Isso vai interferir no meu esquema terapêutico. Terceiro, o genótipo ele pode interferir no meu esquema terapêutico. Perfeito? Qual é o genótipo? É o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6? Qual é o genótipo? E aí, para cada genótipo, existe um desenho apropriado, o melhor desenho apropriado terapêutico para poder fazer esse tratamento. Hoje existe aquilo que nós chamamos de esquemas pangenotípicos, que tratam todos os genótipos com alguma certa eficácia. Mas, em linhas gerais, o genótipo ele interfere na nossa escolha. Quarta coisa. Toma cuidado com isso aqui. Gestantes ainda não podem ser tratadas. Mesmo que você demonstre a hepatite C nela,
elas não podem ser tratadas porque as medicações são teratogênicas. Isso é uma coisa importante. A hepatite B, você institui o tratamento para gestante. A hepatite C, você tem que esperar a resolução da gravidez. A hepatite B, trata na gravidez. A hepatite C, não trata na gravidez. Ficou claro? E o mais importante de tudo é que a hepatite C, diferente da B, ela pode ser curada. Todos os tratamentos hoje geram cura próximo aos 100%. Isso para a gente foi a maior vitória que nós tivemos da hepatite C nas últimas décadas. Ou seja, a hepatite C hoje ela tem grande potencial de ser controlada porque o tratamento é eficaz. E acabou o nosso problema com a hepatite C, né? Bom, aqui, para vocês só terem uma ideia, nós temos todas essas medicações aqui que estão disponíveis no programa. Você tem diversas combinações entre elas, e todas elas estão disponíveis. Às vezes elas faltam uma, falta outra, tem a ver com fornecedores, tem a ver com produção das medicações, tem a ver com patente, tudo isso, né? Mas essas medicações elas estão previstas e elas chegam em todos os lugares do Brasil. Até nos confins da Amazônia, que tem paciente com hepatite C, essas medicações chegam. Porque elas são todas via oral, a maioria delas são via oral, tirando aí o interferon, né? Que dificilmente a gente vai utilizar, o paciente que não tem complicações. Elas chegam, o armazenamento disso aqui é simples, o paciente toma essas medicações por 3 meses e está curado, em quase 100% dos casos. Perfeito? E aí, só para vocês terem uma ideia, para vocês só terem uma ideia de como é que isso aqui funciona, um exemplo está no programa, o genótipo, olha o genótipo aí influenciando na escolha, né? Se é genótipo 1, 1A, 1B, aí eu tenho um esquema apropriado. Se é o genótipo 2, ele prefere essas outras medicações, o 3 e assim por diante. Esse esquema terapêutico aqui, sempre precisa decorar, porque nós não vamos cobrar isso de vocês aqui. Nessa primeira fase de estudo de vocês, para vocês saberem que isso aqui existe. No internato, talvez vocês sejam submetidos a isso, e na prática só vai fazer isso aqui realmente quem for enveredar por gastro, por infecto, por hepato, que vai ter que ter isso aqui na palma da mão. A mensagem da aula de hoje é que vocês sejam diagnosticadores, que vocês acompanhem esses pacientes corretamente. Por quê? Porque nós estamos pegando pacientes cirróticos com doenças que são preveníveis, como a hepatite B, e são tratáveis e curáveis com a hepatite C. Isso é inadmissível. Perfeito? Bom, para terminar a nossa aula, eu queria que vocês não esquecessem que a hepatite C, além das manifestações hepáticas, ela tem manifestações extrahepáticas. E isso aqui, às vezes, te abre a possibilidade para a infecção para a hepatite C. Certo? Bom, primeiro, se você tem paciente com autoanticorpos inespecíficos, paciente com crioglobulinemia essencial,